Nós estamos estudando o livro de João e ainda no capítulo 1, a partir do versículo, nós já falamos alguns versículos, falamos do testemunho que João deu no capítulo 1, né? Vamos começar no versículo 36 do capítulo 1. O João Batista, ok? O evangelho é de João, o evangelista, mas né, ele escreve a respeito do testemunho que João Batista deu. Então, no versículo 36 do capítulo 1, o evangelista diz assim: E vendo passar a Jesus, disse, o João Batista está dizendo, Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Discípulos de João Batista, ouvindo João Batista testificar que ali estava o Cordeiro de Deus, resolveram seguir a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Uau! Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau! Ai, Senhor, que maravilhoso. Que lindo a gente entender, né? Que o Senhor estava entrando, começando o ministério dele, entrando, né? Dentro do contexto do que ele teria que fazer na terra, porque ele passou a juventude dele de uma forma muito natural, de uma forma muito tranquila, aprendendo com o pai a profissão dele. Ele trabalhava com madeira. Há controvérsias a respeito dele ser carpinteiro, construtor, há controvérsias, mas ele trabalhava com a madeira, né? E ele aprendeu com a mãe, ele aprendeu com o pai, ele não fez absolutamente nada que estivesse registrado, a não ser um período em que o pai e a mãe foram para Jerusalém, como normalmente eles iam, e Jesus foi encontrado no templo, conversando com os doutores da lei,
de uma forma de igual para igual, numa idade de 12, talvez menos, mas uma criança ainda, uma adolescente, que impressionando os doutores da lei. Fora isso, o Evangelho não traz nenhuma informação a respeito da infância e juventude de Jesus. Então aqui, João traz o começo de tudo. Ele buscando os seus discípulos. Ele falando, ei, tu aí, segue-me. E eu fico pensando, que coisa mais chocante deve ter sido isso. Vocês parem para pensar. E a reação dos discípulos, algo tão maravilhoso, porque os discípulos ouviram. Também não é uma coisa que acontece assim. Nós temos que entender que no contexto de Israel, a vinda do Messias era aguardada sempre. O povo de Israel sempre espera o Messias. O povo de Israel está aguardando o Messias. Para quem não entendeu Jesus, até hoje. Então é uma realidade para eles. Não é algo que tivesse caído em cima da cabeça deles momentaneamente. Não. Eles esperavam ardentemente a vinda do Messias. Eles queriam conhecer o Messias, que fosse na geração deles, que fosse durante o período de vida deles. Então, quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquelas pessoas que já eram discípulos dele, como está testificando aqui, que já conheciam porque estavam sendo instruídas por João Batista, uau, né? Fizeram assim, oh, é ele. E passaram a seguir ao Senhor Jesus. Não todos. O fato é que nunca são todos. O fato é que até o João Batista perdeu a oportunidade de dizer, meu ministério terminou, agora eu sou aprendiz do mestre. O João Batista continuou com o ministério dele, quando devia ter largado tudo e dito, agora eu vou aprender com o meu Senhor. Mas não estamos aqui para discutir, a gente vai ver no decorrer do livro do evangelista João o que aconteceu com João Batista, certo? E o que eu quero assim deixar claro é como foi impressionante ele ter buscado os seus discípulos entre as pessoas mais simples, entre os pescadores. O Pedro era pescador, André também era, esse Felipe devia ser também pescador, inclusive sócio do Pedro e do André, todos pessoas simples, e ele muda a história com essas pessoas tão simples, né? É impressionante, maravilhoso a gente compreender isso. Ele deixou bem claro para Natanael, o que pode vir de bom de Nazaré? Natanael perguntava, porque havia um preconceito contra Nazaré, um preconceito, né? E o Senhor, ele vem na contramão de tudo, ele vem na contramão, o melhor vem da onde não se espera, não é? Ninguém esperava de Nazaré, mas foi de Nazaré que veio o Senhor, o melhor da terra, o melhor dos homens, o presente de Deus para nós. Que coisa mais linda. E o Natanael ficou surpreso, porque Jesus falou algo que ninguém sabia. Porque Natanael esteve num local conversando com Deus, esteve num local isolado e Jesus falou para ele que viu ele ali. E isso foi para Natanael um choque. E ele reconheceu diante disso, do simples fato, simples, né? Dadas as devidas proporções, vamos dizer assim, de Jesus ter visto ele num local onde os outros não poderiam ter visto. E ele reconhece que está diante do Messias por causa disso. E Jesus diz uma coisa impressionante.
coisas maiores do que estas verás. Coisas maiores do que estas verás. Na verdade, daqui em diante, disse Jesus, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus anunciam a vontade do Senhor. Essa é a função. São ministradores. Anjos de Deus são ministros para o povo de Deus. Eles anunciam a vontade do Senhor. E Jesus está dizendo assim, o céu agora está aberto. Eu entrei, eu cheguei. O céu está aberto e os anjos agora passam por mim. Vêm através de mim. Para que vocês recebam a vontade de Deus, a mensagem do céu. Ele é a escada de Jacó, lá no Antigo Testamento. Jacó deitou-se sobre uma pedra e teve um sonho. Ele viu uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo sobre essa escada. E é maravilhoso, porque Jesus disse que a escada é Ele. Quem é? E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele é a escada. Ele é a ligação entre o céu e a terra. Ele é a ligação entre o céu e a terra. Ele é a escada. Ele é o meio por onde a revelação de Deus chega ao coração do ser humano. Vamos entender isso, gente. Vamos entender isso. Isso não é religião. Não precisamos ser teólogos. Isso é algo que tem que tocar o nosso coração. A gente tem que ser movido pela fé. Mesmo que a gente não compreenda tudo, mesmo que a gente não saiba tudo, não tem problema. Nós vamos abrir o nosso coração e deixar que a verdade entre. E vamos constantemente nos alimentar dela. Em nome do Senhor Jesus. É isso que a gente precisa. Nós não precisamos de nada mais para viver na terra. Nós precisamos apenas dessa fé no Senhor, que é o nosso amado, o amado da nossa alma. Até o próximo vídeo.